Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Springs Global para discutir o resultado do quarto trimestre e do ano de 2019. Por favor, Sr. Josué, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por estarem participando desse call relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Naturalmente, tendo em vista este momento que o mundo passa, eu vou permitir fazer maiores comentários sobre como a empresa está vendo e o que a empresa está fazendo relativamente a este momento, e vou solicitar que a Alessandra, nossa diretora de Relações com o Mercado, faça a apresentação breve dos resultados de 2019, que, ainda que tenha sido ontem o encerramento do exercício, parece que já ficou há muitos anos atrás à luz de este evento que evolui tão rapidamente, com notícias novas a cada minuto. Então, eu vou solicitar que a Alessandra faça uma breve explanação sobre o resultado de 2019. Obviamente, nós estamos à disposição durante as perguntas e respostas, e depois, se quiserem saber mais detalhes sobre 2019, eu vou tentar me concentrar um pouco mais nas nossas medidas relativamente ao Covid-19, o que estamos enxergando hoje em relação aos nossos mercados e aos nossos clientes, e o que nós conseguimos ter de perspectiva, ainda que, obviamente, essa perspectiva de futuro, os cenários mudam todos os dias, hoje já dá para ter, pelo menos, alguma maior segurança sobre o que provavelmente vai acontecer. Então, Alessandra, por favor, faça uma explanação sobre os resultados de 2019 e depois eu entro falando como está a empresa nesse momento. Obrigada, Josué. Bom dia a todos. No slide 3, apresentamos os destaques do ano de 2019, onde tivemos receita líquida de 1,4 bilhão de reais, com margem bruta de 31,6%. As receitas sell-out do varejo cresceram 7,4%, sendo que este aumento foi praticamente de vendas de mesmas lojas, uma vez que ampliamos em 4 unidades a nossa rede de lojas próprias e franqueadas. As vendas de e-commerce cresceram 73% e no último trimestre representaram 17% da receita sell-out do varejo. Continuamos a observar a redução de custos, fruto da redução do preço do algodão, nossa principal matéria-prima, e da consolidação de 2 unidades industriais iniciadas em julho de 2019, que permitiram alcançarmos margem bruta igual a 35,3% no último trimestre, recorde trimestral desde 2011. A companhia teve uma geração livre de caixa de 223,6 milhões de reais, positivamente impactada pela combinação de seus ativos norte-americanos e pela redução de capital de giro. O caixa gerado foi direcionado para o abatimento da dívida líquida da companhia. No slide 5, apresentamos a reconciliação do EBITDA em forma gráfica mais visual para facilitar o entendimento dos valores em termos recorrentes. Para o cálculo do EBITDA recorrente de 2018, excluímos os valores de operações descontinuadas e da recuperação de impostos, chegando a um valor recorrente de 129,1 milhões de reais. Enquanto que para a obtenção do EBITDA recorrente de 2019, excluímos os valores das operações descontinuadas, que inclui o resultado da combinação de ativos com a Kiko, e a venda de ativo nos Estados Unidos realizada no último trimestre, com uma perda contábil sem efeito caixa de 14 milhões de reais. Deste modo, obtivemos um EBITDA recorrente de 191,8 milhões de reais em 2019, com crescimento de 62,7 milhões de reais, sendo quase 50% superior ao valor recorrente de 2018.
Reduzimos a nossa dívida líquida em cerca de 230 milhões de reais em 2019, considerando o valor de empréstimo das operações descontinuadas, que totalizavam aproximadamente 110 milhões de reais no final de 2018. Além da redução da dívida líquida, temos como objetivo o alongamento do seu prazo médio. Em 2019, renovamos ou fizemos novas captações que possibilitaram a melhoria do perfil do cronograma de amortização da nossa dívida, como ilustrado no slide 8. Terminamos o ano de 2019 com alavancagem medida pela relação dívida líquida e EBITDA reportado de 1,6 vezes ante 2,1 vezes em 2018, conforme apresentado no slide 9. Os créditos de PIS e COFINS, que somam 209 milhões de reais, foram habilitados e começaram a ser compensados no segundo semestre de 2019. No decorrer de 2020, continuaremos a realização do seu efeito caixa, reduzindo a dívida líquida e, consequentemente, a alavancagem da companhia. Como referência, a alavancagem no final de 2019 seria, em termos recorrentes, equivalente a 2,8 vezes, deduzindo o valor total da recuperação de impostos da dívida líquida da companhia. Por fim, apresentamos no slide 15 a missão da Springs Global, o nosso propósito, que nos motiva e inspira a ir além dos produtos de cama, mesa e banho para fazermos diferença nas vidas de nossos clientes. A nossa missão é inovar para entregar experiências que encantem e promovam bem-estar, sendo que, no nosso entendimento, bem-estar passa por estado de satisfação plena das exigências do corpo e o espírito, sensação de segurança, conforto e tranquilidade, e até mesmo ser impactado com a beleza e encantamento através dos nossos produtos e canais de comunicação. O foco de nosso crescimento será em áreas e categorias que demandem baixo capital e que sejam escaláveis, e, portanto, trazendo maior rentabilidade para os nossos acionistas. Acreditamos que a ampliação de portfólio de produtos e de marcas, o crescimento dos canais de distribuição, incluindo maior número de lojas franqueadas, e a oferta de soluções tecnológicas para o varejo, como nossa tecnologia de frente de loja Pix, serão as alavancas de crescimento da companhia nos próximos anos, onde estimamos uma participação mais equilibrada do atacado e do varejo na nossa receita ampliada. Muito obrigada. Retorno a palavra para o senhor Josué. Obrigado, Alessandra. Bem, eu acho que o mais importante é nós tratarmos, obviamente, sobre o que está acontecendo no dia a dia da empresa, desde a segunda semana de março, quando começamos a tomar medidas relativamente à pandemia do Covid-19. Nossa primeira preocupação e maior preocupação foi proteger os nossos colaboradores. Já na semana de 9 de março, começamos a adotar um modelo de distanciamento social muito forte, não só nos nossos escritórios, em que praticamente 95% das pessoas passaram a trabalhar em home office. Obviamente, demorou alguns dias para que nós colocássemos todos em home office, tendo em vista alguma infraestrutura que teve que ser reforçada, mas hoje, e já desde a segunda semana de março, mais de 95%, ou cerca de 95% dos nossos colaboradores de escritório estão em home office, e também tomamos medidas muito fortes de proteção aos nossos colaboradores nas nossas unidades industriais. Aumentamos o número de ônibus fretados para fazer o transporte dos colaboradores, diminuindo em muito a ocupação em cada um desses ônibus. Aumentamos o número e a frequência das refeições nos refeitórios, aumentando muito o distanciamento entre cada um dos colaboradores durante o período de refeitório. Também diminuímos o número de pessoas que podem concomitantemente usar o vestiário, seja na entrada para a troca dos seus uniformes, seja na saída. Passamos a adotar um modelo de medida de temperatura de cada um dos colaboradores 2 vezes por dia, com uma pequena anamnésia
para que pudéssemos ter uma ideia de algum contágio na família comprovado. E com essas medidas todas, hoje eu tenho a satisfação de dizer que no grupo da Springs Global, apenas em 2 franquias temos casos com teste positivo de coronavírus, 2 pessoas que contraíram coronavírus, que estão, graças a Deus, até o momento, em segurança, mas nenhum outro teste positivo de coronavírus até o momento. Temos um familiar de uma pessoa da nossa área financeira que também contraiu, a esposa de um colaborador nosso, mas esse colaborador, quando foi diagnosticado a esposa com coronavírus, já estava em processo de home office. Então, portanto, hoje, depois de mais de 14 dias de home office, provavelmente ninguém mais já teve o período de incubação e, portanto, ninguém mais apresenta hoje sintomas que nos preocupem. Após, obviamente, a preocupação primeira nossa com a saúde e a proteção dos nossos colaboradores, e como eu disse, é um conjunto grande de medidas. Eu citei as principais delas, mas temos outras medidas também que estão sendo adotadas, tentando buscar as melhores práticas de proteção. Nós procuramos manter a totalidade das nossas fábricas em funcionamento. E fomos felizes nisso. Na verdade, 2 unidades industriais acabaram sendo fechadas por decisões de autoridades locais. A unidade de Labanda, na província de Santiago del Estero, foi fechada por uma decisão do Poder Central na Argentina, um decreto de quarentena em que apenas atividades realmente classificadas pela lei como essenciais puderam ser mantidas. Então, desde o final do mês, da semana passada, a nossa unidade da Argentina está fechada e, na verdade, hoje saiu uma prorrogação desta quarentena na Argentina até o dia 12 de abril. Então, esta unidade continuará fechada até o dia 12 de abril, o que significa dizer que nós não estamos conseguindo nem sequer funcionar o centro de distribuição e entrega de produtos, até porque mercadorias que estavam já despachadas para os clientes, em alguns casos, ficaram no meio da estrada, já que muitas barreiras foram criadas entre províncias e entre cidades, impedindo que as mercadorias chegassem aos clientes, e também nem adiantava, porque os clientes mesmo tiveram que fechar à luz dessa decisão do Poder Central. Em Santa Catarina, nós, em função de uma decisão do governo, que era um pouco difícil de interpretação, nós, num primeiro momento, nós optamos por não fechar a unidade, mas logo depois, até por uma questão de uma ansiedade que foi gerada junto aos nossos colaboradores, nós tomamos a decisão de fechar essa unidade até o dia de hoje. Provavelmente amanhã nós voltaremos a produzir na unidade de Blumenau e, portanto, as nossas unidades estarão produzindo na sua plenitude a partir de amanhã, exceto a unidade industrial da Argentina. Naturalmente, as lojas, e todas as nossas lojas, sejam lojas próprias, sejam franqueadas, tiveram que ser fechadas. E essas lojas foram fechadas há cerca de 7 dias, não é? Uma loja hoje voltou a funcionar, ontem, na verdade, uma loja no sul de Minas, já que o município determinou que o comércio fosse reaberto. Então, esta loja no sul de Minas voltou a funcionar, mas basicamente a rede nossa de lojas da AMO está fechada. As outras medidas que tomamos foram todas na direção de reduzir ou eliminar custos fixos de maneira importante, não é? Especialmente custos caixa fixos, e conseguimos fazer um conjunto de medidas que nos protege muito o caixa nesse momento que as receitas caem, e conseguimos eliminar, na grande maioria, custos fixos, ou reduzir custos fixos, ou torná-los custos variáveis. E aí eu estou dizendo contratos de insumos como energia,
com aluguéis e mesmo a nossa parte de mão de obra. Não estamos demitindo ninguém e esperamos que vamos passar por isso sem precisar demitir ninguém, nenhuma medida drástica de demissão. Eventualmente, sim, redução de horas trabalhadas e, em grande parte dos casos, colocar os funcionários em um sistema de treinamento dentro da legislação de layoff do Brasil, já aprovada para 2 unidades, o que permite que nós adequemos o nível de produção, sem demitir ninguém, à demanda que, obviamente, está sofrendo um impacto sensível. Num primeiro momento, a carteira de março, que estava até forte, ela sofreu cortes, obviamente, cancelamentos ou suspensões de entregas, era natural, afinal de contas, todos os nossos clientes praticamente tiveram que fechar os seus comércios no Brasil, mas ainda é um faturamento, vamos dizer, com uma queda que eu acho menor do que a que ocorrerá no mês de abril, exceto se, a partir do segundo semestre, eventualmente, as cidades começarem a permitir a retomada do comércio. Então, estamos preparados para uma queda importante de faturamento no mês de abril e nós entendemos que, a partir de maio, ainda que não volte à normalidade, com a abertura progressiva do comércio, provavelmente teremos um retorno de consumo, não nos níveis anteriores, mas com uma queda de demanda que poderá ser absorvida pela colocação dessas 2 unidades industriais em processo de treinamento da mão de obra, usando a lei de layoff que existe no Brasil. Então, estamos serenos, entendemos que a nossa categoria é uma categoria que normalmente não apresenta um tempo muito grande quando as atividades comerciais forem reabertas para voltar ao consumo original, não é? Obviamente depende da queda do PIB brasileiro, é óbvio, e do número de desempregados e do crescimento do desemprego. Acho que com alguma timidez e lentidão, mas as medidas de apoio do Estado começam a tomar forma e começam a ser implementadas e, principalmente, elas virão no sentido de preservar empregos, o que permitirá uma retomada mais rápida das atividades. Ontem mesmo, assistindo uma apresentação da BEM, pudemos notar que ela, fazendo um estudo sobre o impacto nas atividades de diversas categorias de varejo no mundo, não é? Especialmente nos países asiáticos, onde a pandemia teve início e, portanto, em parte, já conseguiram superar aquele pico da contaminação e já quebraram a curva e ultimamente, são pouquíssimos os casos novos que aparecem, ou nenhum caso novo que aparece. E o nosso segmento, o segmento têxtil, está num grupo de atividades cuja recuperação se dá mais rapidamente para níveis normais de demanda. A rigor, obviamente, têxtil foi colocado como um todo, inclusive vestuário, e eu gostaria de destacar que, no que se refere à cama, mesa e banho, nós entendemos que a recuperação poderá ser até um pouco mais rápida, até porque as pessoas estão ficando com mais tempo nas suas residências, provavelmente, durante um período, até o surgimento de uma vacina, e essa é a boa notícia, os Estados Unidos estão muito confiantes que terão vacina em condições de ser administrada aos milhões a partir do outono americano, ou seja, a partir de outubro, novembro, não é? Para isso, o Estado americano está garantindo aos laboratórios que fabriquem as vacinas, mesmo antes da fase 2 do FDA estar concluída, para que, uma vez que a fase 2 esteja concluída, de testes, por volta de outubro, as vacinas já estejam disponíveis e que eles consigam evitar uma segunda onda de contaminação de Covid. E aí sim eu acho que as pessoas nesse momento vão estar normalizando mais as suas atividades, voltando a sair, voltando a frequentar ambientes com maior aglomeração de pessoas, eventos
de entretenimento, esportivos, restaurantes, etc. Então, nesse primeiro momento, provavelmente as pessoas vão provavelmente ficar mais tempo nas suas residências, o que significa dizer que elas precisam investir em produtos de cama, mesa e banho e têxteis para o lar, para tornar o seu lar mais, vamos dizer, seguro do ponto de vista de higiene e mais aconchegante. Portanto, a recuperação, quando o comércio reabrir no nosso segmento, acredito até que vai seguir essa curva que a BEM ontem apresentou num seminário que ela fez para alguns clientes dela e que nós temos sentido, de fato, com o comércio nosso que continua aberto, que é o comércio da internet, um crescimento de demanda muito, muito forte. Na verdade, as nossas vendas pela internet mais do que dobraram, de uma estimativa de vendas que já era um crescimento significativo em relação ao ano anterior, né? Nós já estávamos estimando um crescimento esse ano das vendas na internet muito forte, e as vendas, desde que as lojas fecharam, mais do que dobraram. Obviamente estamos sendo um pouco mais, vamos dizer, promocionais no nosso processo de venda pela internet, até porque estamos, com as vendas pela internet, ajudando os nossos franqueados e os nossos colaboradores de lojas próprias a manterem algum nível de receita, já que estamos permitindo a eles que usem os seus contatos dos seus clientes a distribuírem links, que são links únicos, e para cada venda que eles conseguem converter nos nossos sites, a gente paga uma comissão, seja para os nossos colaboradores diretos, seja para as lojas de nossos franqueados, e agora iniciamos, inclusive, a fazer o mesmo com os varejistas multimarcas, menores varejistas, obviamente, tentando manter um nível de renda para eles. As vendas na internet estão, de fato, muito fortes. Obviamente, elas não são suficientes para compensar a perda de venda para o grande varejo, que fechou as suas portas, exceto o varejo alimentício, que está até comprando mais do que a sua, vamos dizer, média mensal num período de normalidade. Temos visto vendas mais fortes para o setor alimentício, os supermercados, temos visto vendas mais fortes para os nossos clientes também do setor institucional, especialmente hospitais. Isso, de certa maneira, mitiga um pouco, mas é um pouco, porque são segmentos que, obviamente, não representam um percentual enorme no total das nossas vendas. O grande cliente nosso são os grandes magazines, e esses, até que reabram as suas portas, obviamente estão sofrendo perdas de vendas significativas e também, obviamente, deixando de comprar, até porque eles não têm nem como estocar produtos. O mês de abril vai ser um mês duro, me parece, de vendas. Obviamente estamos concedendo, na medida do possível e de maneira negociada, prorrogação dos títulos para os nossos clientes. É natural que muitos estejam impactados por esse momento de perda de receita, mas entendemos que a partir de maio, início de maio, com a reabertura do comércio, ainda que com cautela, e tem que ser de fato cauteloso para que evitemos uma segunda onda de contaminação crescente, a gente possa ir aos poucos retomando uma normalidade. A rigor, nosso planejamento estratégico hoje tem um cenário base de uma perda de venda em relação ao que estávamos estimando da ordem de 40% no segundo trimestre. Se for isso, estaremos adaptados com o nível de produção adequado para atender esse nível de demanda, sem excesso de produção, com custos industriais até compatíveis com esse nível de produção, colocando essas duas fábricas a que eu já me referi em treinamento. Obviamente, se o nível de demanda for menor do que esse, medidas adicionais podem ser necessárias. Basicamente, são essas as medidas que tomamos, ou seja, primeira preocupação, proteção total dos nossos colaboradores. Segunda medida, tentar manter as nossas fábricas operando dentro de uma normalidade. E quando encerrarmos temporariamente a atividade de 2 unidades de uma maneira organizada, colocando os nossos colaboradores em treinamento
dentro da lei de layoff que existe para isso. Terceira medida, tentarmos manter o máximo possível de vendas através de canais da internet, através de canais de varejistas que ainda estão abertos e também propiciando a clientes multimarca e especialmente aos clientes de franquia que mantenham algum nível de renda com um trabalho através de redes sociais, através do WhatsApp, através de mensagens nos contatos com seus clientes finais diretamente, indicando a venda pelos nossos sites. Basicamente, é um resumo do que nós, vamos dizer, estamos adotando de medidas, estamos serenos, achamos que, obviamente, é um impacto muito forte, muito profundo, o PIB brasileiro esse ano certamente encolherá, mas temos convicção de que isso, se não demorar muito mais do que 3 meses, do que esse segundo trimestre, a gente vai sair na frente, eventualmente até com vários aprendizados que nos vão permitir ganhos de produtividade e de eficiência. Um dos aprendizados realmente hoje é que, muito provavelmente, boa parte de atividades de SG&A, de administrativas, podem ser feitas à distância, num teletrabalho, com ganhos para a vida do colaborador, que evita trânsito em grandes cidades, e com ganhos de eficiência e produtividade. Criamos um modelo muito interessante de reportes periódicos para que possamos acompanhar a produtividade dele nas suas casas. Está funcionando muito bem. Provavelmente é um dos aprendizados que vai nos tornar melhor e mais eficientes no futuro. O mesmo se dá em várias das atividades industriais. Então, era com essa, vamos dizer, visão de futuro que eu gostaria de terminar essa breve explanação, dizendo que, obviamente, essa perspectiva toda é na nossa melhor leitura do momento atual. Isso muda todos os dias e pode, eventualmente, mudar novamente nos próximos dias. Mas acho que, depois destas 3 semanas de convivência mais forte com o problema da Covid no Brasil, já dá para ter uma perspectiva de cenário, uma unicidade de ações com outras empresas com quem temos trocado ideia e adoção de melhores práticas que nos permite ter essa perspectiva. Muito obrigado, estamos abertos para perguntas. Senhoras e senhores, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, pressione a tecla *1. As questões serão respondidas pela ordem que forem recebidas. A qualquer momento, se quiser remover a sua pergunta da lista, por favor, tecle *2. Tem algumas perguntas aqui que chegaram pela internet e talvez valha a pena nós darmos uma explanação breve sobre algumas das perguntas. Por exemplo, o impacto do dólar e do menor preço de commodities para a empresa. O dólar, de fato, ele ainda que impacte quase que diretamente o preço da matéria-prima, não é porque são produtos comercializáveis e commodities internacionais, a rigor, ele não está acarretando um aumento de custo, porque, como a própria pergunta já disse, houve uma queda do preço das commodities, especialmente do petróleo, que afeta o preço do poliéster, e também do algodão na Bolsa de Nova York, que mitigou os impactos do aumento do câmbio nessas duas matérias-primas. Nas demais, vamos dizer, insumos da empresa, a rigor, a queda de demanda mundial, provocada por certamente uma recessão a nível global, faz com que, mesmo aquele ímpeto inicial de alguns fabricantes de produtos que têm alguma componente dolarizada, que no início gostariam de repassar o aumento do dólar para os seus preços, hoje já, na verdade, estão negociando reduções de preços. Então, a rigor, o dólar hoje é altamente benéfico para a companhia. A nossa exposição em dólar é pequena. Vamos lembrar que, ainda que nós tenhamos um impacto de variação cambial no balanço
às vezes até grande, e no primeiro trimestre certamente vai ser elevado pela variação do câmbio no primeiro trimestre. Uma parte considerável desta variação, na verdade, é conosco mesmo, ou seja, o dinheiro que recebemos da venda das nossas operações nos Estados Unidos, ele foi trazido para o Brasil, sob a forma de financiamento da operação de mútuo da operação americana, subsidiária integral da Springs Global Participações, para a operação brasileira. Isso, tendo em vista a forma como é contabilizado, traz uma variação cambial negativa no balanço quando o real se desvaloriza, mas no fundo não só não é caixa, como na verdade não vai ser nunca, porque é um passivo conosco mesmo. Então, o câmbio impacta muito pouco o nosso passivo, temos pouco passivo dolarizado, exceto conosco mesmo. O câmbio aumenta muito a nossa competitividade e traz pouco impacto, tendo em vista a queda do preço das commodities nas nossas matérias-primas, né? Algum impacto até, de certa maneira, positivo. Por exemplo, energia térmica hoje está mais barata, porque o petróleo caiu e a energia térmica está caindo. É óbvio que se nós tivéssemos um mercado internacional bem, poderíamos aumentar muito as exportações. Não é a realidade hoje. Hoje o mercado também está parado. Os Estados Unidos, por exemplo, estão parados, né? Grande parte dos varejistas americanos estão também fechados, como estamos no Brasil. Então não dá para pensar em exportação hoje, neste momento. Se nós avaliarmos que, saindo desta crise, os mercados retornarão a níveis anteriores ou próximo dos níveis anteriores, e no Brasil o câmbio tende a ser mais desvalorizado, até porque eu não acredito que nós teremos grandes efeitos inflacionários de pass-through com esse câmbio, tendo em vista a própria situação de demanda. E provavelmente, durante um período grande, o Brasil não vai atrair muito mais capital, né? Acredito que a gente vai ganhar competitividade e poderá até ter um volume crescente de exportação. Não é o caso, não é a realidade nesse primeiro momento, mas o câmbio, no fundo, hoje, é um fator positivo para a companhia, no médio e longo prazo, especialmente se não voltar a se valorizar. E eu acho muito pouco provável que o real se valorize hoje acima de 4,50, se é que 4,50 é um patamar até, vamos dizer, possível de ser alcançado com taxas de juros mais baixas no Brasil, tendo em vista que provavelmente não tenhamos inflação, e com, obviamente, um nível de endividamento do Estado brasileiro maior, porque é inevitável que o Estado vai ter que fazer uma expansão fiscal para minimizar e minorar os impactos negativos na atividade econômica e na vida das pessoas, principalmente as mais necessitadas, durante esse período. A outra pergunta é justamente sobre a variação cambial com as empresas intragrupo. Acho que já me referi a isso, mas basicamente decorre do recurso recebido pela Springs Global US, subsidiária integral da Springs Global Participações, pela venda das suas operações para a Kiko, né? Nós recebemos um caixa, o caixa foi internado no Brasil, e ao ser internado, o método que achamos o mais eficiente, inclusive fiscal, era um mútuo entre as empresas, com registro no Banco Central Brasileiro, etc. Obviamente ele é de longo prazo, o imposto de renda sobre os juros só vão ser pagos na remessa dos juros, que acruam até o final do financiamento, mas nós temos de um lado uma subsidiária que tem um passivo em dólar e temos do outro uma subsidiária que tem um ativo em dólar, mas eles não se eliminam, porque a subsidiária que tem um ativo em dólar, ela reporta em dólar. Então eles acabam não se compensando e tem essa variação cambial, quando o real se desvaloriza, negativa no balanço. Um outro pedacinho é relativamente os nossos recebíveis com a operação argentina, né? A gente financia a operação argentina com envio de insumos e matéria-prima e produtos acabados do Brasil para a Argentina. Obviamente, ela tem contas a pagar com a operação brasileira. Quando há uma desvalorização
a operação brasileira continua registrando o quanto a receber em dólar, e a operação argentina, às vezes, tem uma desvalorização expressiva e diferencial do peso em relação ao real, e tem também, às vezes, uma contribuição para essa variação cambial. Com relação à dívida que vocês veem em dólar em 31 de dezembro, ela, na verdade, uma boa parte dela era um passivo de pré-pagamento de exportação que foi totalmente liquidado ainda em janeiro a um câmbio de 4 e pouquinho, portanto, muito antes desse câmbio ter chegado aos 5,17, 5,20, que está hoje aproximadamente. Portanto, não vai trazer impacto no primeiro semestre, e a exposição cambial da companhia diminuiu muito fortemente nesse primeiro trimestre do ano, já nos primeiros dias do mês de janeiro, só para tranquilizá-los, inclusive diminuindo a dívida bruta, porque, na verdade, o desfazimento dessa operação de pré-pagamento também foi feito através de uma liquidação de parte com uma aplicação de longo prazo em dólar que estava garantindo um pedaço desse financiamento de pré-pagamento de exportação. Então, na verdade, o passivo em dólar com instituições financeiras diminuiu muito, são alguns ACCs ligados às exportações da companhia e, portanto, em tese, com algum hedge natural. Câmbio hoje, a médio e longo prazo, no curto prazo não traz nenhum, vamos dizer, efeito, exceto, vamos dizer, já diminuir ainda mais potenciais importações de produtos de cama, mesa e banho no Brasil, mas vocês sabem que a taxa de penetração desses produtos no Brasil é muito pequena, não é? Abriram uma possibilidade de exportação a médio e longo prazo e sem afetar os custos nesse momento, tendo em vista a queda do preço das commodities. Essas eram basicamente as perguntas que eu tinha recebido aqui pela internet. Com licença, nós temos uma pergunta na audioconferência. É da senhora Paula Picado, da Condor. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar minha pergunta. Vocês responderam esse que eu fiz em relação ao dólar e commodities. Mas aí eu queria perguntar, então, em relação a esse processo de desalavancagem que vocês estavam enfrentando. Estavam passando, né? Qual o pico que vocês esperariam decorrente desse lockdown até maio? E quais seriam as medidas tomadas nesse caso? Vocês conseguiriam rolar a dívida antes? Vocês conseguiram rolar a dívida antes do lockdown? E como enxergam esse cenário de rolagem? E em relação ainda ao preço algodão, a gente viu uma melhora nas margens pela queda do preço, né, do algodão nesse último trimestre, no quarto trimestre. Se a gente estivesse conversando em janeiro, fevereiro, quanto deveria ser o impacto nas margens no ano normal, nessa queda de custos da matéria-prima? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Paulo. Na verdade, eu vou começar pela segunda parte. A principal fator que contribuiu para a melhora das margens não foi tanto a queda do preço da matéria-prima no último trimestre. Aliás, nós já vimos falando que haveria uma queda do preço da matéria-prima no segundo semestre, especialmente no quarto trimestre, como ocorreu. Mas o principal fator foi a consolidação das duas unidades industriais que ocorreu em junho, né, cujos ganhos estão sendo progressivamente absorvidos com os ganhos de produtividade nas unidades que absorveram a produção da tecelagem de Campina Grande e do acabamento de Natal. Para dizer a verdade, não conseguimos absorver a totalidade dos ganhos, porque tivemos um ramp-up de eficiência um pouco aquém do que tínhamos estimado. Treinamento de pessoas é sempre, às vezes, um pouco mais difícil, mas estamos obtendo aqueles ganhos da consolidação das duas unidades, obviamente mais no quarto trimestre do que no terceiro, e certamente mais no primeiro trimestre do que no quarto, e assim sucessivamente. Então, com relação a custos de matéria-prima, o que há hoje é uma certa estabilização, porque ainda que a matéria-prima tenha caído, não é, o câmbio subiu. Então temos uma certa estabilização. Não dá para hoje estimar
ganhos adicionais vindo da matéria-prima. O que dá para estimar são ganhos adicionais vindos da contínua absorção da redução de custos, da consolidação das duas fábricas, que ainda não foi totalmente alcançada no quarto trimestre e provavelmente estaria sendo alcançada no segundo trimestre deste ano. Agora, com essa parada, muda um pouco, mas aí também muda tudo, não é? O balanço do segundo trimestre vai ser um balanço até difícil de hoje fazer uma projeção, porque depende muito de que nível de demanda nós teremos. Com relação aos passivos, você pode ter notado que nós estamos claramente numa linha descendente de dívida e EBITDA, né? Nós já estávamos alcançando, usando o EBITDA recorrente, porque se usarmos o EBITDA da empresa é muito menos do que isso. O EBITDA, vamos dizer, dentro do conceito CVM. Usando o EBITDA recorrente, nós já estávamos com um indicador de 3,8 no final do ano passado, porém tomando, já que estamos compensando todo mês os créditos tributários de PIS e COFINS, já iríamos para 2,8, né? E estamos alongando, ainda que de uma maneira um pouco mais discreta do que gostaríamos, mas estamos alongando claramente o perfil do financiamento. Esse processo continuou no primeiro trimestre, e obviamente vai dar uma parada agora, não é, tendo em vista todo esse ambiente de incerteza criado pela Covid. Sim, nós vamos precisar, estamos buscando e temos segurança de que vamos obter algum capital adicional, mas é muito mais um colchão de segurança adicional para uma necessidade maior de capital de trabalho neste segundo trimestre, à luz principalmente das prorrogações de títulos que estamos dando para os nossos clientes, né? Achamos que é temporário, achamos que não é permanente, mesmo que ocorra no segundo trimestre, ele será revertido a partir do terceiro trimestre e entendemos que as coisas voltam, vamos dizer, a caminhar como estava previsto, ou seja, uma queda potencial de dívida e EBITDA caminhando para níveis inferiores a 2,5, num prazo que agora fica difícil estimar, porque nós temos que entender o que são os efeitos do segundo trimestre. Mas se nós precisarmos de capital adicional no segundo trimestre, estamos muito mais buscando, muito mais para ter um colchão de segurança do que propriamente necessidade hoje, nós estaríamos buscando esse colchão apenas temporariamente, porque seria as prorrogações que estamos dando para os recebíveis junto aos nossos clientes, e é natural que todos peçam essas prorrogações nesse momento em que todos praticamente interromperam suas vendas abruptamente pelo fechamento do comércio. Perfeito, muito claro, muito obrigada. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Josué para as considerações finais. Bem, mais uma vez agradecer que mesmo nesse momento, vamos dizer, totalmente inusitado, que nós como brasileiros e o mundo, né, está vivendo, vocês tenham tido o tempo e a dedicação de ouvirem o nosso call, e apenas dizer a todos que fiquem em segurança com as suas famílias, mas que estes momentos são, como dizia meu pai, que ouvia do meu avô, são momentos em que são topadas, mas são topadas que ajudam a caminhar. A gente vai sair disso, o Brasil vai sair disso, e eu acredito que vamos sair melhor, mais fraternos, mais como sociedade,
mais solidários, e é isso que está acontecendo. A gente vê todo dia um espírito de solidariedade, de união, que é a maneira de superarmos esse momento tão inusitado e tão, vamos dizer, imprevisível que estamos sofrendo desde, na verdade, o início do ano, quando as notícias da China começaram a vir à tona, mas no Brasil fortemente nas últimas 3 semanas. Muito obrigado a todos e, de novo, estamos absolutamente à disposição para responder perguntas adicionais que vocês tenham. Obrigado e bom dia a todos. Encerramos neste momento a audioconferência da Springs Global. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.